Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para toda semana considerarmos assuntos de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que será de proveito para vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que vocês agora possam aproveitar bastante essas partes que serão disponibilizadas para vocês e que vocês possam também se preparar para a sua reunião. Lembrando apenas que nesse vídeo não teremos tesouros da palavra de Deus, pois eu não consegui fazer e editar a tempo de colocar aqui nesse vídeo, mas estará disponível segunda-feira. Então, se vocês estão interessados nesse vídeo, segunda-feira estará disponível, ok? Então, vamos iniciar nossa reunião com joias espirituais. Prestem bastante atenção. Então, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1, que é o texto que aparece em nossa apostila. Então vamos fazer a leitura dele e depois iremos fazer a pergunta. Então o texto passa a nos dizer assim: Estes foram os cabeças das casas paternas e os que com eles foram alistados por família, que saíram comigo de Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Então a pergunta, baseada na revista Sentinela de 2006, 15/1, página 19, parágrafo 10 é: Por que muitos judeus em Babilônia relutaram em subir a Jerusalém com Esdras? Então podemos responder da seguinte forma: porque voltar a Jerusalém significava construir uma nova vida sob situações desconfortáveis e perigosas, e tinha também o perigo da jornada. Então eles precisavam ter uma forte fé, zelo pela adoração verdadeira e coragem. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do livro de Esdras, capítulo 7, o versículo de número 10, que diz assim: Esdras havia preparado seu coração para consultar a lei de Jeová e para praticá-la, e para ensinar seus decretos e decisões judiciais em Israel. Esdras, para que pudesse encorajar e ensinar o povo a palavra de Deus, ele teve que abrir seu coração, ou seja, estudar a palavra de Deus, entender, para que assim pudesse estar preparado para ensinar e encorajar. Lição para nós? Esse também deve ser o nosso objetivo como adorador de Jeová. Devemos entender a palavra de Deus, pesquisar as coisas profundas, para que assim possamos estar aptos para ensinar, encorajar e defender a nossa fé. Ainda no capítulo 7, podemos fazer a leitura agora do versículo 25, que diz assim: E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu, designe magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região a oeste do rio Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus. E vocês devem ensiná-las a todos os que não as conhecem. Esdras tinha duas missões: designar juízes sobre o povo e ensinar aqueles que não conheciam a lei, para que pudessem também aprender e estar preparados para servir. Lição para nós: todos
têm a responsabilidade de ajudar e ensinar pessoas a conhecerem a Jeová e servi-lo de maneira consciente. Mas os anciãos têm dupla responsabilidade de designar homens preparados para ajudar no progresso da obra e ensinar outros para que possam também estar preparados. Então, lembre-se sempre, anciãos, sua responsabilidade é pastorear e ensinar. Ainda no capítulo 7, podemos fazer a leitura do versículo 26, que diz assim: E todo aquele que não obedecer à lei do seu Deus e à lei do rei deve ser prontamente julgado e punido com a morte, com banimento, com multa ou com prisão. Desde o passado, há consequências para com aqueles que não querem ouvir e respeitar as leis de Deus. Lição para nós? Hoje, muitas pessoas cristãs e não cristãs falam mal do ato da desassociação. Mas perceba que essa é uma maneira antiga de lidar com pessoas que não aderem à palavra de Deus. Então, se você passar ou conhece alguém que passou, apenas respeite e saiba que é um arranjo de Deus. Ainda no capítulo 7, vamos agora fazer a leitura do versículo 28. No seu amor leal por mim, ele me concedeu o favor do rei, dos seus conselheiros e dos poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Jeová, meu Deus, estava sobre mim, tomei coragem e reuni os líderes de Israel para que partissem comigo. Esdras, ele se sentiu encorajado e motivado a fazer a vontade de Deus quando viu que o rei também estava sendo orientado por Deus a fazer a sua vontade. Lição para nós? Existem muitos irmãos que passam por grandes dificuldades em seu país, passando por perseguição, prisões e até mesmo a morte. Mas Jeová sempre os ajuda, às vezes por meio das autoridades locais, mudando ou decretando ordem em benefício do povo. E quando isso acontece, eles voltam com ânimo a fazer a vontade de Jeová. Se você não passa por nada disso, aproveite para servir melhor a Jeová. Agora, no capítulo 8, podemos fazer a leitura do versículo 22, que diz assim: Fiquei com vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, visto que tínhamos dito ao rei: A boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas sua força e sua ira são contra todos os que o abandonam. Nesse versículo, nós podemos tirar duas lições. Esdras sabia o perigo que tinha pela frente, mas ao invés de recorrer ao rei humano em busca de ajuda, ele confiou no Rei dos Reis. Lição para nós? A nossa jornada até a verdadeira vida não será fácil. Teremos alguns obstáculos pelo caminho. Nesses momentos, peça a ajuda e recorra àquele que pode e tem o poder para ajudar: Jesus e Jeová. Qualquer outra ajuda irá te desviar do caminho. Tenha sempre confiança no Deus da salvação. E ainda podemos tirar outra lição. Ainda nesse versículo, percebemos que Deus se ira com aqueles que o abandonam, ou seja, vai em busca de proteção do mundo e deixe de recorrer a ele em busca de ajuda. Lição? Às vezes, as ansiedades da vida nos levam a agir exatamente assim, esquecendo-se de Deus e buscando os benefícios do mundo, que dão um certo contentamento, mas é passageiro. Buscar a Deus, os benefícios são eternos. Qual deles você escolherá? O nosso objetivo é nunca, jamais,
abandonar a Jeová. Então vamos iniciar. Revisita a designação 1. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Use o vídeo, porque estudar a Bíblia sem mostrar durante a parte. Depois, comente alguma coisa sobre o vídeo. Depois, nós iremos fazer a consideração da lição número 4. Então, essa demonstração, designação 1, nós podemos iniciar assim. Então, Madalena, ela inicia dizendo: bom dia, Raabe. Tudo bem com você? Então, Raabe, ela diz: tudo bem. Que bom que você veio. Pode entrar. Então, depois, de entrar, já está sentada, organizada, Madalena, ela diz assim: então, Raabe, vimos na semana passada que o sofrimento não é castigo de Deus. Imagino que você tem notado, com a medida que os anos vão passando, a nossa sociedade e o mundo fica cada vez mais violenta e perigosa, aonde acaba afetando muitas pessoas. Com base nisso, a pergunta que vamos responder é: por que será que sofremos? Já pensou nisso? Então Raabe, ela diz: imagino que seja pela falta de amor das pessoas. É muita violência. Então Madalena, ela continua: verdade. Realmente está esfriando o amor entre as pessoas. Algumas pessoas acham que é os governos que não administram bem, outras até mesmo acreditam que é Deus punindo a humanidade. Mas veja comigo o real motivo pelo qual nós sofremos. Então faz a leitura de 1 João, capítulo 5, versículo 19, e depois diz assim: então, vou repetir a pergunta. Por que será que sofremos? Com base no que você acabou de ler. Então, Raabe, ela diz: por causa do maligno. Madalena continua: isso mesmo. Você sabe quem é o maligno? Então, Raabe, ela responde: imagino que seja o diabo. Madalena continua: isso mesmo. Por causa dele, tem aumentado a maldade no mundo. Veja só esse vídeo. Você entenderá melhor. Então, depois do vídeo, continua. Observou? O mundo ele está em declínio e só vai piorar. Mas o que nos ajudará a ficar atentos a esses acontecimentos com mais expectativa segura é estudar a palavra de Deus. Na minha próxima visita, vou te mostrar como funciona esse estudo e te responderei a outra pergunta muito importante: o que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Então aqui a gente finaliza a nossa designação número 1 e agora vamos fazer a análise do ponto número 4. Prepare as pessoas para entender o texto. Então o que você deve fazer? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Então como você pode fazer isso? Pense no ponto que você quer destacar. Mostre que de tudo que você diz vem da Bíblia e deixe a pessoa curiosa. Então você pode mencionar alguma coisa antes da leitura do texto para que a pessoa possa entender aquilo que será dito. E a gente percebeu que Madalena, ela fez exatamente isso. Primeiro ela fala da situação, que o mundo está passando, pela dificuldade, pelo aumento da violência, o perigo. E depois ela lê o texto mostrando que a resposta a essas questões seria respondida no versículo da palavra de Deus. Então ela conseguiu adaptar muito bem o seu ponto na sua apresentação.
Então tenha certeza que se você se preparar bem, estudar bastante a matéria, você também se sairá muito bem na sua designação. Vamos fazer agora a revisita designação número 2. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico. Após, a gente vai fazer a análise da lição número 11. Então, a designação número 2, nós vamos iniciar primeiramente igual à designação número 1 e na metade nós iremos mudar para que possa assim adaptar o que diz a apostila e também a designação, né, da lição lá da brochura. Então, vamos iniciar assim. Madalena, ela diz: bom dia, Rabi. Tudo bem com você? Então, Rabi, ela diz: tudo bem, que bom que você veio. Pode entrar. Então, Madalena, já sentada, ela diz: então, Rabi, vimos na semana passada que o sofrimento não é castigo de Deus. Imagino que você tem notado, com a medida que os anos vão passando, a nossa sociedade e o mundo fica cada vez mais violenta e perigosa, aonde acaba afetando muitas pessoas. Com base nisso, a pergunta que vamos responder é: por que será que sofremos? Já pensou nisso? Então Raabe ela fala: imagino eu que seja pela falta de amor das pessoas. É muita violência. Então Madalena ela continua: verdade. Realmente está esfriando o amor entre as pessoas. Algumas pessoas acham que é os governos que não administram bem. Outras até mesmo acreditam que é Deus punindo a humanidade. Mas veja comigo o real motivo pelo qual nós sofremos. Então faz a leitura de 1 João 5,19 e depois continua. Então vou repetir a pergunta. Por que será que sofremos? Com base no que acabamos de ler. Então Raabe ela diz: por causa do maligno. Então Madalena ela continua: isso mesmo. Você sabe que é o maligno? Então Raabe ela responde: imagino que seja o diabo. Madalena continua: exatamente. E esses acontecimentos que vemos piorar a cada dia não é novidade para Deus. Ele sabia que ia acontecer isso. Veja só aqui nessa brochura, Seja Feliz para Sempre, aqui na lição 3.6. Tem o tema: a Bíblia já falava sobre as coisas que vemos hoje. Veja só o que diz no livro de Mateus 24, 6 e 7. Então faz a leitura do texto e depois fala. De acordo com o texto, o que a Bíblia disse que ia acontecer nos últimos dias. Então Raabe, ela diz: bem, aí falou guerra, falta de alimento, terremotos, impressionante, exatamente como está acontecendo hoje. Então Madalena ela conclui: sim, mas saber disso não é para desanimar, mas para nos animar, pois se Deus já sabia que ia acontecer essas coisas, com certeza Ele tem um meio de salvação. Quando eu retornar aqui, iremos ver mais um pouco sobre esse assunto e também lhe responderei outra pergunta. O que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Então aqui a gente finaliza a nossa designação número 2. E vamos fazer agora a análise da lição número 11. Fale de modo animado. Então o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, empolgue-se com o assunto, pense no seu público e dê vida à sua apresentação. Os irmãos devem ter percebido que Madalena ela falou com entusiasmo no início e depois
da leitura do texto. Isso mostrando assim que ela tinha certeza daquilo que ela estava falando. E uma maneira que você pode, ou que você possa atingir esse ponto, é por fazer gestos. Quando você faz gesto, naturalmente, a nossa fala ela sai um pouco mais animada. Então, faça gestos para que assim você possa aplicar esse ponto também na sua apresentação. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em suas partes. Pegue seu livro e vamos preparar agora o nosso estudo, lição 50, Como ter uma família feliz, parte 2. Então, iniciando com a leitura, a introdução diz assim: Os filhos são um presente de Jeová, e ele espera que os pais cuidem bem desse presente. Jeová dá bons conselhos para ajudar os pais a fazer isso. Os conselhos de Deus também ajudam os filhos a fazer a parte deles para que a família seja feliz. Então vamos fazer a leitura do ponto 1. Jeová quer que os pais amem os filhos e passem o máximo de tempo possível com eles. Ele também quer que os pais protejam os filhos e usem os princípios da Bíblia para educá-los. Ele diz aos pais: continuem a criar seus filhos na instrução de Jeová. Jeová fica feliz quando os pais obedecem a essa instrução. Ele também fica feliz quando os pais assumem a responsabilidade de criar os filhos sem passar essa tarefa para mais ninguém. Pergunta: que conselhos Jeová dá para os pais? Então, o conselho está lá no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 4. E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Então, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos com as orientações e instruções de Jeová, para que assim eles possam ter o desejo de fazer a vontade do Pai. Leitura do ponto 2. Jeová diz para os filhos: sejam obedientes aos seus pais. Quando os filhos obedecem e respeitam os pais, eles alegram a Jeová, e os pais também ficam felizes. Jesus deu um bom exemplo quando era criança. Ele era perfeito. Mesmo assim, não deixou de obedecer e respeitar os pais que eram imperfeitos. Pergunta: que conselhos Jeová dá para os filhos? Resposta: Colossenses 3,20 diz assim: Filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então, os filhos ele têm como objetivo obedecer os seus pais, para que assim a família possa ser mais feliz. Leitura do ponto 3. Se você é pai ou mãe, com certeza quer que seus filhos amem a Jeová tanto quanto você. Como conseguir isso? Fazendo o que a Bíblia diz. Você deve inculcá-las, isto é, as palavras de Jeová, a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada. Inculcar significa ensinar por repetição. Você provavelmente sabe que, para seus filhos gravarem uma coisa, é preciso repetir várias vezes. Então, o que esse texto quer dizer é que você deve sempre procurar oportunidades para falar sobre Jeová com seus filhos. Uma boa ideia é separar um tempo toda semana para adorar a Jeová em família. Se você não tiver filhos, ainda assim, é bom preparar um tempo para estudar a Bíblia toda semana. Pergunta: como a família pode se aproximar mais de Jeová? Resposta: os pais eles têm o dever de inculcar nos seus filhos a palavra de Deus em todos os momentos e podem fazer isso por repetição ou ensinar várias vezes.
E uma forma de fazer isso é preparar as reuniões semanalmente, para que assim possam estar bem preparados para as reuniões. Aprenda mais. Veja sugestões que vão ajudar todos na família a se sentirem felizes e protegidos. Ponto 4. Eduque os filhos com amor. Educar os filhos é um desafio. Como a Bíblia pode ajudar? Então vamos fazer agora a leitura de Tiago 1, 19 e 20 e depois vamos fazer algumas perguntas. Então o texto diz assim: Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pergunta: como os pais podem mostrar amor quando falam com os filhos? Resposta: podemos fazer isso por falar de uma forma carinhosa, mesmo estando com raiva por alguma coisa que o filho tenha feito. Devemos saber que os filhos, eles são uma herança de Deus. Então, se é um presente de Deus, devemos tratar com muito carinho e cuidado. A segunda pergunta: por que o pai ou a mãe nunca deve disciplinar o filho quando está com raiva? Então, a resposta: porque se for fazer isso, nesse momento, provavelmente vai falar, dizer ou fazer alguma coisa que depois pode se arrepender. Então, seria mais sábio deixar passar a raiva, aquela angústia daquele momento e falar de repente com o filho depois com mais tranquilidade. Ponto 5. Proteja seus filhos. Para proteger seus filhos, é muito importante que você fale com eles sobre sexo, mesmo que você não se sinta à vontade para fazer isso. Então vamos assistir um vídeo e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o vídeo ele tem o tema Proteja seus filhos do que é mal. Então vamos ver juntos esse vídeo e depois irei fazer as perguntas. Então a primeira pergunta: por que é um desafio para alguns pais falar sobre sexo com os filhos? Bem, vimos no vídeo 3 situações, né? Uma, a mãe era mãe viúva, mãe solteira, pai falecido. O segundo caso, a cultura não deixava que isso acontecesse, né? Pois era algo estranho falar sobre sexo. E no terceiro, tinha filhos de outros casamentos, então se tornava algo difícil também. Mas percebemos que eles conseguiram, de alguma forma, falar a respeito desse assunto. Então a segunda pergunta completa a primeira. Ela diz assim: de que maneiras alguns pais falaram sobre sexo com os filhos? Então percebemos na primeira situação que eles usaram, que a mãe, né, usou o vídeo que fez com que o filho aprendesse a ter cuidado com algumas situações. O vídeo, né, do Pedrinho e da Sofia. No segundo caso, o pai usou o livro Grande Instrutor e, aproveitando que os filhos são novos, eles já falaram sobre esse assunto para que quando fosse um pouco mais tarde, eles não tivessem vergonha de falar sobre coisas mais particulares. E no segundo caso, eles também estão ajudando seus filhos através da palavra de Deus, e o pai disse que até agora não tiveram nenhum problema com os filhos. Dando continuidade, como a Bíblia predisse, o mundo de Satanás está ficando cada vez mais perverso. Vamos fazer a leitura de 2 Timóteo 3, 1 e 13 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, 3:1 diz assim: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos e difíceis de suportar. E o versículo 13: mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Então, o ponto a seguir. O versículo 13 fala de pessoas más, e sabemos que algumas delas
abusam sexualmente de crianças. Sendo assim, por que é tão importante que os pais falem com os filhos sobre sexo e os ensine a se proteger de molestadores? Bem, devemos ensinar os nossos filhos a respeito desse assunto, porque essas pessoas, elas estão em todos os lugares, dentro de casa, na escola, no trabalho e também na congregação. Então devemos ensinar os nossos filhos a perceber atitudes que façam com que eles vejam que aquela pessoa possa ser um abusador. Então, algo que pode proteger os nossos filhos é os pais ficarem atentos com o que eles deixam acontecer, por assim dizer. Talvez. Será que você deixa seus filhos dormir na casa de pessoas? Mesmo que talvez seja conhecida, no mundo que vivendo, infelizmente, pode ser algo perigoso. Será que talvez deixamos nossos filhos sair com uma pessoa adulta, sozinha no serviço de campo? Embora nós devemos confiar nos nossos irmãos, mas infelizmente devemos confiar desconfiando, pois nós não sabemos que tipo de pessoa ela possa ser no seu particular. Então devemos tomar vários cuidados para que possamos assim proteger as nossas crianças. Então aqui, meus irmãos, a gente chega no final desse estudo. Depois só tem o vídeo, né? Proteja seus filhos. Então depois você pode dar uma olhadinha junto com seus filhos para que assim possam ver esse vídeo maravilhoso. Apenas abrindo uma aspas com relação a esse assunto, realmente falar sobre sexo com nossos filhos não é fácil. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. O mundo, ele vai ensinar. E as crianças, elas vão entender e aprender. Mas de que maneira? Será que é da maneira correta? Da maneira certa, de acordo com a palavra de Deus? E é algo interessante que hoje, eu não sei se os irmãos pensam assim, está mais fácil falar sobre esse assunto do que no passado. Porque hoje a televisão, as músicas, a internet, elas falam tanto disso que acaba fazendo com que as crianças elas ouçam com muita facilidade esse assunto. Então, se já está exposto, por assim dizer, os pais, mais rápido do que nunca, têm que se preparar para conversar com seus filhos sobre isso. Porque hoje esse assunto é normal. Antigamente não era. Então se tornava um pouco mais difícil. Então, se o mundo já está facilitando para o jovem aprender sobre isso, os pais têm que se preparar com antecedência. Então, tira esse tabu, né, de sexo. Não consigo falar sobre isso. Esquece isso. Devemos estar preparados para ensinar nossos filhos, pois eles irão aprender, mas com certeza da maneira errada. Então, como eles são uma dádiva, um presente de Deus para nós cuidar, devemos fazer o nosso melhor. Então, que possamos ajudar nossos filhos a entender corretamente sobre esse assunto. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença, por estar aqui conosco. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.